Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, participando desse 14º Congresso da ANFAC, e principalmente para trazer a mensagem do Banco Central num assunto que tem sido pauta permanente do banco, pelo menos nos últimos 5 anos, que é a questão da inovação no sistema financeiro e como que essa inovação vai transformar ou está transformando o sistema financeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu gostaria de agradecer a ANFAC pelo convite e também pelo tema escolhido para a abertura desse evento. Bem, o Banco Central já há algum tempo tem se dedicado a essa agenda de inovação. A gente até adaptou um jargão comum a esse processo, comum ao processo de inovação, ao nosso processo de fomento da inovação no sistema financeiro, que é a jornada do regulador. A nossa jornada começou já há bastante tempo, 10, 20 anos atrás, eu diria até que com a transformação do sistema de pagamentos brasileiros, foi um primeiro passo que a gente deu. Mas, sem dúvida nenhuma, entre 2014 e 2015, a gente mudou radicalmente a forma de encarar a inovação dentro do sistema financeiro. E, de lá para cá, tem sido intenso esse debate com todos os participantes, né? Acho que o primeiro movimento que a gente fez foi, na verdade, ao identificar tudo que estava acontecendo ao redor do mundo, ou estava começando a acontecer ao redor do mundo, o Banco Central criou um grupo de trabalho interno, sem um propósito específico, assim, não era criar uma regulação, não era adotar qualquer sistema operacional, mas sim discutir o processo de inovação. Esse grupo de trabalho, que foi constituído em 2015, ele envolveu praticamente todas as áreas do banco. Começou com uma iniciativa da área de regulação, mas rapidamente a gente percebeu que várias áreas do banco estavam envolvidas nisso, e no final das contas todas as áreas do banco participaram disso, e isso criou uma cultura dentro do próprio Banco Central de olhar de outra forma esse processo de inovação. E aí a pergunta que fica é por que o Banco Central entrou nessa jornada e entrou de uma forma diferente nessa jornada? Ele entrou por vários motivos. Ele entrou porque a gente percebeu que esse movimento era inevitável, muitas tecnologias estavam amadurecendo, aí a gente falando de tecnologias mesmo de TI, como a questão do armazenamento, o aumento da capacidade do armazenamento, a transformação da forma de armazenar os dados com a chegada do cloud, o aumento do processamento de dados, né? E surgindo ao redor do mundo, e aqui no Brasil também, uma série de tentativas de plugar a inovação dentro do sistema financeiro, atraindo novos players. Então, o primeiro ponto era um processo inevitável. O segundo aspecto, a gente viu nesse movimento de inovação uma grande chance de desafiar ou tentar preencher alguns tradicionais gaps que existiam no mercado financeiro, né? E esses gaps, eles estão presentes não só no Brasil, mas no resto do mundo, mas aqui no caso brasileiro, de uma forma bem acentuada, como é o crédito para pequena e média empresa, um dos focos de atuação aqui da atividade de vocês, como as margens de algumas operações financeiras no Brasil, de operações de crédito, que ainda é relativamente elevado, né? Então, a gente percebeu também no processo de inovação de tentar atrair novos players e tentar atingir esses gaps que existiam aqui no mercado brasileiro. E um terceiro aspecto que eu acho que é importante também é o aspecto de que o próprio cidadão começou a mudar a sua forma de relacionar com o banco. Ele viu nesse processo de inovação que estava ocorrendo e continua ocorrendo em outros segmentos econômicos, uma forma também de mudar seu relacionamento com as instituições financeiras. Então, esses daqui eu considero os 3 principais aspectos, mas existem vários outros aspectos por que a gente entrou nessa jornada. E como que a gente entrou nessa jornada? A gente entrou, num primeiro momento,
intensificando o diálogo com todos os stakeholders envolvidos nesse processo, né? Então, começamos a conversar com várias empresas da área de tecnologia, começamos a convidar pessoas ou iniciativas que estavam começando a nascer naquele período para conversar no banco, conversamos com os incumbentes, conversamos com os bancos tradicionais, com os bancos médios, com os bancos pequenos, enfim, abrimos um diálogo muito amplo com toda a sociedade, todos aqueles que estão na órbita do sistema financeiro. E esse diálogo, ele permitiu também a gente identificar alguns caminhos a serem seguidos. E aí, paulatinamente, a gente foi traçando esse caminho, né? Aí, de 2015 para cá, vários movimentos regulatórios foram feitos, né? Não vou aqui listar todos que a gente promoveu, mas foram vários, alguns aparentemente pequenos, outros significativamente grandes, mas o conjunto como um todo propiciou que se criasse um ecossistema de inovação ao redor do sistema financeiro muito interessante, né? De todos que a gente implementou, um que eu acho que é bem emblemático de como a inovação pode mudar a forma de relacionamento do sistema financeiro com seus clientes e atrair novos players, foi um relativamente simples, que foi permitir que as instituições financeiras abrissem conta de depósito por meio eletrônico. Isso foi feito, se não me engano, em 2016. Vocês podem até perguntar, pô, mas isso aí em economias avançadas, em outros emergentes mais próximos de tecnologia, isso é muito comum? Não era, pelo menos em 2016, muito comum. Vários países ainda exigiam aquela presença física do cliente para abrir a conta. E a gente fez um processo dentro do Banco Central, junto com a supervisão na época, chamou vários players para conversar como que eles fariam esse processo de abertura de conta digital, e a gente identificou, inclusive, que o processo continha elementos de segurança até mais robustos do que o cara a cara com o gerente, naquele que muitas vezes o cidadão pode levar lá uma carteira de motorista ou uma carteira de identidade como falsificada e está de frente a frente com o gerente às vezes não consegue perceber. Enfim, o processo de abertura de conta digital que a gente estudou antes, ele tinha elementos muito mais robustos de segurança. E a gente implementou isso, né? E com isso começou um movimento muito significativo no sistema financeiro de aparecer várias instituições financeiras virtuais, né? Então, bancos digitais. E com isso se rompeu uma das principais barreiras naturais que existia no mercado brasileiro, que é aquela necessidade de ter uma agência, né? Pode parecer assim estranho hoje a gente falar nisso, mas 10, 15 anos atrás, conversas com todos os players do mercado, a população brasileira, mesmo com relativo baixa mobilidade ao redor do país, demandava que as instituições financeiras tivessem várias agências físicas ao redor do território nacional, né? E isso, naturalmente, é uma importante barreira natural à entrada. Barreira natural, inclusive, de bancos estrangeiros que vieram para o Brasil e não conseguiram romper essa barreira e depois decidiram ir embora, né? E com a abertura da conta eletrônica, a conta por meio remoto, você rompeu isso. Hoje, passado aí 4, 5 anos que a gente permitiu esse tipo de operação, a gente tem uma série de instituições financeiras, bancos virtuais, bancos digitais, que sequer tem agência física aqui na Paulista ou na Faria Lima, mas tem conta corrente, e aí eu não estou falando de investimento, é conta corrente, aquela conta que a gente usa no nosso dia a dia, em mais de 3.000 municípios brasileiros.
Isso, há 10, 15 anos atrás, era impensável, né? Então, um banco digital, com sede aqui, com sede em algum outro estado, ele ter conta corrente de cliente em mais de 3.000 municípios brasileiros. Então, você permitiu que entrassem no sistema financeiro, principalmente em produtos básicos, novos concorrentes de uma forma fácil, segura, né? Não mais dependendo daquela ampla estrutura de agências físicas, que era extremamente onerosa, e esses participantes estão entrando, estão provendo produtos e serviços financeiros de qualidade para o cidadão, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, não só em Minas Gerais, mas em todos os estados brasileiros, como mencionei, hoje mais de 3.000 municípios. Então, essa foi uma medida que relativamente foi pequena, dentro do que a gente já fez, mas que teve um impacto significativo em termos de estrutura do sistema financeiro. Como eu mencionei, não vou aqui relacionar as medidas que já foram feitas, vamos tentar olhar um pouco para frente. E olhando para frente, olhando aí um pouco da parte de tecnologia, muita coisa está por vir, né? Então, a gente identifica uma série de oportunidades no mercado financeiro. Em termos de tecnologia propriamente dito, um que já está no seu hype em termos de discussão é a inteligência artificial. Isso está transformando e vai transformar cada vez mais a forma de operar do sistema financeiro. Se a gente estivesse falando aqui no evento, talvez no 11º ou 12º Congresso da ANFAC, há uns 3 ou 4 anos atrás, o hype da discussão era o blockchain, o DLT. Naquela época, o DLT e o blockchain iam mudar o mundo e, de fato, muita coisa tem sido implementada, mas hoje a inteligência artificial é o que está prevalecendo na discussão e muita coisa tem sido debatida. Debatida também por nós, reguladores e supervisores, porque ela traz alguns desafios também para o supervisor. Olhando um pouco mais para frente, eu diria que a tecnologia 5G ela é outra tecnologia que, quando implementada no país, vai transformar. Para quem não teve curiosidade ainda de entender o que é o 5G, ver um vídeo aí no YouTube, vocês vão compreender o potencial de transformação que ele pode impor. Mas em grandes números, hoje na tecnologia de 4G você demora para fazer um download de um arquivo 1 minuto ou 10 minutos. Na tecnologia 5G você consegue fazer esse download em 10 segundos, 5 segundos. Eu não sei exatamente qual é a relação, mas a capacidade de processamento de dados na tecnologia 5G é imensa. E isso, combinado com a inteligência artificial, com Big Data e outras tecnologias, vai permitir um processamento de dados muito maior, muito mais intenso, muito mais rápido. E é isso que vai trazer um outro ponto de inovação, também falando de tecnologia, trazer escala para esse componente, que é a internet das coisas. Então, é aquilo que a gente vê em muitos vídeos, que você, dentro de um eletrodoméstico em casa, ou dentro de um automóvel, você consegue já fazer todas as suas demandas corriqueiras do dia a dia, inclusive as demandas financeiras, tudo acoplado dentro de um bem, uma geladeira, de um fogão, dentro de um carro, dentro de algum equipamento na rua. Por quê? Porque com a tecnologia 5G, isso tudo vai ser processado, a quantidade de dados enormes que vão ser processados vai permitir que você jogue isso para dentro de alguns produtos. Então, a internet das coisas vai estar sendo viabilizada também com essa tecnologia, e eu não tenho a menor dúvida que os produtos e serviços financeiros gradualmente vão se acoplar a essas tecnologias, principalmente a internet da coisa, e muitas vezes o cidadão sequer vai ter noção de que, ao estar fazendo alguma transação em algum eletrodoméstico, algum equipamento, ou mesmo no automóvel, ele também já vai estar
fazendo a solução financeira para aquele movimento que ele está fazendo. Então, são algumas tecnologias que a gente está olhando, e o Banco Central está bem atento para essas tecnologias também, e como que isso vai impactar o sistema financeiro, e como que a gente tem que adaptar também a nossa regulamentação, a nossa regulação, ou mesmo a nossa legislação, para fazer isso entrar no sistema financeiro de uma forma efetiva. Então, falei um pouco de tecnologia, vamos voltar um pouco para a nossa agenda regulatória, e aí olhando para frente. Bem, olhando para frente, tem algumas coisas bem interessantes no nosso pipeline, né? O primeiro, que é uma parte de registro, né? Registro, naturalmente, de recebíveis, né? Há muito tempo o Brasil optou por esse caminho de registros eletrônicos de ativos que circulam no âmbito do sistema financeiro. A gente tem a criação da CETIP lá ainda na década de 80, e depois toda uma evolução, mas nos últimos 5 ou 6 anos, esse movimento se intensificou bastante, né? Recentemente, a gente concluiu uma regulamentação dos recebíveis de cartão de crédito, permitindo uma maior abertura desse mercado e empoderando o cliente, o lojista, nesse processo. A partir de, eu não estou lembrado exatamente quando que ela entra em vigor especificamente, mas a partir do momento que a regulamentação estiver vigente, todos os recebíveis de cartão de crédito vão ter que estar registrados, né? Esse registro vai ser feito nas infraestruturas do mercado financeiro. Você vai ter a agenda do cliente, do lojista disponível para ele. Ele vai poder não só trabalhar essa agenda do recebível performado, mas, dado o histórico de registros que ele tem de cartão de crédito, ele também vai poder trabalhar a agenda de recebíveis não performados. E aí que está a beleza da coisa. A gente, de um formato de registro, você vai viabilizar com total segurança que você consiga antecipar créditos que ainda não foram gerados com base no histórico de crédito que aquele lojista teve nos últimos 12 meses, 24 meses. Né? E isso tudo feito de uma forma transparente, registrada nas infraestruturas do mercado financeiro, que são instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, né? E permitindo que o cliente fracione aquele montante de registro e que todos que estejam participando ou queiram conceder crédito para aquele cliente tenham visibilidade do que ele já comprometeu de renda presente, de crédito performado, mas também de renda futura, que é o crédito ainda não performado, né? Lembrando que, em 2017, o Congresso aprovou uma lei que deu a essas infraestruturas de mercado financeiro o poder legal de fazer ônus e gravames. Então, dentro desse processo de registro, você trouxe também uma segurança jurídica muito grande, porque uma vez que um certo crédito foi dado em garantia para uma instituição financeira, em eventual litígio, aquilo tem a ordem de prioridade estabelecida, e aí pelo registro eletrônico é fácil fazer isso, e dentro do judiciário isso vai ser reconhecido, dado que a infraestrutura do mercado financeiro tem o poder de fazer o ônus e gravames sobre aquele registro. Então, esse foi um principal ponto, um ponto importante, um avanço num segmento que cresceu bastante no Brasil, mas cresceu de uma forma muito travada, muito concentrada em alguns grandes players, e agora a gente veio e, na forma do registro, abriu esse mercado de uma forma bem transparente e segura para todos os participantes do mercado. Isso é excelente para o cliente, pois traz mais competitividade para ele, e é excelente para o mercado porque permite que outros players entrem no mercado e compitam com os tradicionais participantes desse mercado. Essa agenda de registro ela é uma agenda que tende a crescer no âmbito da regulação
prudencial. Então, a gente tem estudado outros instrumentos que ainda não há uma regulamentação específica de registro. A gente tem estudado como trazer isso para o mundo de registro. E um deles, que também foi objeto de uma legislação recente, é a duplicata escritural, que também foi objeto de uma lei aprovada pelo Congresso há um ano atrás, né? E que o Banco Central está na reta final de submeter à consulta pública a regulamentação dele. Então, o que a gente vai ter? A gente tem uma duplicata, que é um instrumento tradicional do comércio brasileiro, salvo engano, desde a década de 60. Mas quando a gente olha ela dentro do sistema financeiro, se você olhar a duplicata especificamente, ela praticamente não existe e, pior ainda, ela não cumpre o seu papel de ser um instrumento de garantia de crédito. O que a gente observa, na verdade, é que o processo de formalização da duplicata muitas vezes fica no meio do caminho e quando chega dentro por N motivos, inclusive pelo custo, pela burocracia que é hoje para você formalizar, e quando ele chega dentro do sistema financeiro, geralmente a instituição financeira está interessada em ter uma ideia do faturamento daquela empresa, né? Então ela recolhe lá a quantidade de vendas que aquela empresa alega ter realizado, né? E com base num montante de R$100, ela concede um crédito de R$10. Então, você vê o potencial que você tem de expansão se você tivesse um instrumento efetivamente constituído e tivesse uma visibilidade da qualidade daquele instrumento. A relação, eu não sei exatamente os números, mas é algo próximo a isso, entre 10 que você dá de crédito para 100 que você pega de garantia, ou não é nem de garantia, de estimativa de faturamento. Com a duplicata escritural, a gente traz toda essa questão de transparência e de registro para dentro do sistema financeiro. A duplicata tradicional, se quiser continuar existindo, vai continuar existindo. A gente, quando propôs a regulamentação e discutiu com o Congresso, olhou o Brasil como um todo. O Brasil é muito heterogêneo, então a gente pensa lá nos lugares mais distantes da região Nordeste, ou mesmo dentro de São Paulo, aqui em algumas localidades mais afastadas do núcleo aqui, da metrópole, e a gente achou melhor manter o instrumento funcionando, mas quando trouxer para dentro do sistema financeiro, trazer a duplicata de uma forma eletrônica e registrada. E essa duplicata, pelo que a gente tem conversado com as infraestruturas de mercado financeiro que vão provavelmente operar esse instrumento, ele vai trazer vários elementos muito interessantes, inclusive o próprio vínculo da duplicata com a nota fiscal eletrônica, com acesso a dados da Receita Estadual, da Receita Federal, e aí tem outros sistemas que envolvem a questão do ICMS, de transporte, que já são sistemas eletrônicos também, que vão estar linkados a esses modelos de registro de duplicata, que vai dar uma garantia muito robusta da existência daquela duplicata, de que a mercadoria realmente foi vendida e de que uma parte deve ir para outra e que aquilo vai ser liquidado, provavelmente, dentro do sistema financeiro. E, com isso, a nossa expectativa é que o instrumento, na sua forma escritural, na sua forma eletrônica, digital, como a gente está propondo, ou vai propor a regulamentação, ele tem uma efetividade no âmbito do sistema financeiro muito maior do que ele tem hoje. Então, essa é uma oportunidade que a gente vem destacando para todo o sistema financeiro, e eu acho que, se for bem sucedido, provavelmente vai mudar a forma de concessão de crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas que fornecem produtos para varejistas, atacadistas de maior porte. Então, dentro da nossa agenda está a questão da duplicata e a gente coloca em consulta pública ela ainda em 2019.
E aí, desde já, eu chamo todos os senhores para participar da consulta pública, que é uma forma que a gente tem de colher os subsídios de quem opera o produto na ponta, não só o sistema financeiro amplo, mas também o comércio, para a gente ter certeza que a regulamentação ela vai ser uma regulamentação efetiva em prol desse instrumento. Para frente, o Banco Central vai implementar também o sandbox. Houve um acordo capitaneado pelo Ministério da Economia e todas as agências que operam o sistema financeiro de capitais e securitário estão promovendo isso. O Banco Central deve colocar em consulta pública também o sandbox, que é um instrumento que já existe em outros países e nós resolvemos trazer aqui para o mercado brasileiro. Naturalmente, a capacidade de processamento do sandbox pelo Banco Central tem um limite, o limite não é grande, mas provavelmente durante os próximos anos vamos trazer algumas empresas ou mesmo instituições financeiras já incumbentes que estejam com projetos inovadores para participar desse processo de sandbox dentro do Banco Central, e a gente espera que isso ajude nesse processo de inovação que está ocorrendo. Outro ponto que está na nossa agenda, que é um ponto prioritário, eu diria junto com o seguinte que eu vou falar, é um nível máximo de prioridade, é o pagamento instantâneos. O Banco Central fez um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho com participação de vários players do mercado discutiu uma formatação. Essa formatação já foi definida, a gente já soltou um comunicado de como é o desenho que a gente vai fazer o pagamento instantâneos, e agora em 2020 e 2021 o pagamento instantâneo começa a operar, a entrar em vigor no Brasil. Alguns países, não vou dizer vários, mas alguns países já têm pagamentos instantâneos, um exemplo clássico é a China. Mas qual é a diferença da China para o Brasil nesse caso? A China ela pulou etapas, ela tem um mercado de cartão de crédito não tão desenvolvido como a gente tem aqui, como os Estados Unidos têm e até como a Europa tem, porque quando ela já entrou praticamente no pagamento instantâneo. Mas lá, no final das contas, você ficou com um duopólio. Você tem duas empresas grandes, aí não vou citar o nome, mas duas empresas grandes que praticamente dominam o mercado. O que nós estamos propondo aqui para o caso brasileiro? É um modelo no qual, novamente, várias empresas possam participar, trazendo também inovação desse processo de pagamento instantâneo. E o pagamento instantâneo provavelmente é uma agenda que no futuro vai mudar a forma como o cidadão paga, principalmente suas contas de baixo valor, de médio valor, no dia a dia junto ao comércio. É muito mais prático, como ele transfere recursos. Hoje você pode transferir facilmente no teu mobile um recurso da tua conta, desde que seja no mesmo banco para o teu colega ou mesmo no comércio, mas com pagamento instantâneo, entre outras funcionalidades, você vai poder transferir na hora também, de uma forma rápida, sem envolver TED, sem envolver toque, recursos de uma conta da tua conta no banco A para a conta de um parente, de um conhecido no banco B, e automaticamente. E isso, no âmbito do comércio também, ao longo do tempo, tende a mudar a forma de relacionamento do comércio com o dinheiro e com as formas de pagamento. Então, o pagamento instantâneo é uma agenda que já está em curso, já estamos no processo de implementação operacional, e nos próximos 2 anos ele vai estar efetivo no mercado, e com ele provavelmente inúmeras inovações vão surgir também. E por fim, um ponto que eu vou detalhar um pouco mais, que é o Open Banking, essa é outra agenda prioridade 1 dentro do Banco Central. É um movimento que está ocorrendo também em vários países, não todos, mas vários países estão discutindo. É curioso quando você olha os objetivos do Open Banking ao redor do mundo, são distintos.
Então, você tem uma infinidade de objetivos no processo de implementação do Open Banking. Então, vários países adotam o Open Banking porque querem ampliar a inclusão financeira. Vários países adotam o Open Banking porque é uma determinação dessa nova onda que veio de leis de proteção dos dados. Então, é uma forma de garantir que o dado pertence ao cliente, ao cidadão, né? E tem vários países que adotam o Open Banking para fins de competição e concorrência nos seus mercados. Eu diria que, no caso brasileiro, a gente tem um pouco de tudo. A gente está fazendo um modelo bem amplo. A nossa proposta é um Open Banking bem amplo, mas, naturalmente, a competição, a concorrência, a atração de novos players e, naturalmente, a conveniência em termos de melhores produtos e produtos mais baratos está no cerne do nosso desenvolvimento da regulação do Open Banking, né? Como eu mencionei, ao redor do mundo tem modelos diferentes. Tem alguns que ficam na camada mais básica de informações cadastrais, de informações do cliente. Tem outros que avançam para informações das transações financeiras e fazem também o casamento do Open Banking com pagamentos instantâneos. E o Brasil está nesse modelo. A gente está indo para um modelo de regulamentação do Open Banking mais amplo possível, né? E o Open Banking, da forma como a gente identifica hoje, ele provavelmente ele tem um potencial disruptivo no sistema financeiro muito grande. Provavelmente vai ser um potencial que daqui 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, pô, como mudou essas coisas? Das conversas que eu tive com experts nesse assunto, em outros países, inclusive, alguns fizeram até uma analogia com um pouco com a internet para nossas vidas. Quando você implementou a internet há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não sabia muito bem para que negócio funcionava. Hoje em dia você fala assim, pô, mudou tudo, funciona para tudo e dito o ritmo da nossa vida. Alguns dizem que o Open Banking daqui 10, 15, 20 anos também pode ser visto em retrospectiva como um negócio que mudou o sistema financeiro, o sistema bancário ao redor do mundo, né? Então, esse é um ponto. Mas por que ele tem esse potencial? Primeiro, o Open Banking tem o potencial de mexer com uma característica comum a todos nós, inclusive, principalmente nós que conhecemos as questões financeiras, conhecemos os produtos, conhecemos os serviços. Eu, lá dentro do Banco Central, que vejo os números em detalhe, mas faz parte do ser humano um pouco de inércia. Inércia de, estou com um pouco de preguiça de abrir uma conta no outro banco, que o outro banco, um produto que eu tenho aqui no meu banco está caro, mas no outro banco me oferece esse produto mais barato, mas se eu abrir essa conta lá, eu vou ter que pagar uma tarifa, eu vou ter que ir lá na agência, ou mesmo meio eletrônico, como eu disse. Inércia de, às vezes, você vê que você está com um investimento e está uma rentabilidade baixa, vis-a-vis um outro rendimento com o mesmo nível de risco, mas você precisa fazer aquela mudança, e isso tudo no ambiente que hoje você faz tudo no celular, né? Mesmo estando tudo na tua mão, a gente tem um pouco dessa questão da inércia. E o Open Banking ele pode vir para mudar isso daí, porque em quem você confiar dentro do ecossistema do Open Banking, ele vai estar te alertando para aquilo que você não está querendo ver ou está vendo e está exercendo a tua inércia ali de não fazer nada e continuar naquele produto. Esse é um dos principais aspectos do Open Banking. O segundo ponto é um pouco trazer a ideia de marketplace que hoje já existe no mundo dos investimentos para o banco.
Hoje, quando você está numa conta corrente de um banco, os produtos tradicionais do banco, você está meio fechado ali dentro. Mas nada impede, num cenário de Open Bank, que mesmo os produtos mais tradicionais, você também consiga obter eles fora do sistema, fora do teu banco. Por exemplo, um cheque especial. O cheque especial é um produto que hoje, em termos de portabilidade, é zero. Ou você está no teu banco e está usando aquele cheque especial do teu banco, fim de papo. Se você quiser usar o cheque especial de outro banco, você tem que abrir uma conta em outro banco. Mas nada vai te impedir, dentro do Open Bank, que o próprio cheque especial seja ofertado por um terceiro, porque ele vai estar vendo exatamente na hora que você vai entrar, vai romper a tua conta e vai entrar no cheque especial, um terceiro que você está te oferecendo um produto, serviço melhor, ele vai poder entrar naquele momento na tua conta e falar assim: Otávio, você está agora entrando no cheque especial e eu te dou aqui um crédito que vai ser 50% mais barato do que o teu banco está te oferecendo. Então, estou dando um exemplo bem básico de um produto que hoje a portabilidade dela, a liberdade, assim, a flexibilidade de você escolher outro é praticamente zero. Você tem soluções hoje? Tem. Vou lá pegar um CDC do outro banco para botar o dinheiro aqui, mas dentro do Open Bank nada impede que você surja com uma solução que traga. Então, assim como vem ocorrendo muito no sistema financeiro, na parte de investimento, que você tem um lugar, mas vários provedores de produtos e serviços financeiros, isso vai ocorrer também um pouco no Open Bank, que você, dentro do teu banco, você vai poder estar consumindo produtos e serviços bancários e financeiros de outros bancos. Tá, ok? Um outro aspecto com a questão do Open Bank e combinado com tudo que tem rolado de tecnologia, que vem sendo incorporado, é a customização de produtos e serviços, né? Então, alguns provedores de produtos e serviços financeiros vão conhecer você, o cliente, no detalhe, né? E vão poder oferecer produtos e serviços específicos para você, produtos diferenciados, que ele não oferece de forma aberta, mas dado essas características do Open Bank, ele vai poder oferecer aquilo de forma bem customizada para cada cliente. Tá? Então, esses aqui são alguns aspectos no mundo onde esse modelo está mais avançado, principalmente na Inglaterra. Então, está se dando os primeiros passos ainda, se vê muito movimento, principalmente entre PJs, antes, inclusive, do movimento de pessoas físicas, de conta de clientes tradicionais, mas há uma grande expectativa que isso cresça de uma forma significativa e mude a estrutura do sistema financeiro, principalmente do bancário, nesse caso, né? Aí, como eu falei, o Open Bank no Brasil, a gente vai promover um modelo bem abrangente quando a gente pega o panorama mundial. O modelo brasileiro vai ser um dos mais abrangentes. Uma referência que a gente tem seguido é o modelo do Reino Unido, só que com algumas adaptações, dado que no Reino Unido eles criaram uma entidade específica para tratar do Open Bank. Aqui a gente não pretende criar uma entidade específica, a gente vai fazer um misto da regulação com uma autorregulação, mas ele vai ser bem abrangente e com foco em aumentar a eficiência, principalmente melhorar ainda mais a questão da competição no mercado bancário e financeiro brasileiro. O nosso projeto é dividido em 4 fases. A primeira fase, ela implica em exigir que as instituições do S1, S2, que é a nossa segmentação do sistema financeiro, então são os grandes bancos, eles forneçam em detalhe os dados de seus produtos e serviços. Muitos podem parecer, mas aí de certa forma hoje já está disponível, mas da forma como a gente vai propor vai ser diferente.
Isso vai ser em dados abertos, então vai ficar fácil para as empresas, para as fintechs principalmente, ou mesmo para os bancos concorrentes, capturarem essas informações. Ao capturar essas informações, principalmente num grau de detalhe maior do que existe hoje, eles vão poder comparar o que o banco A está oferecendo, o que o banco B está oferecendo, qual é o custo daquilo. Então, é um primeiro passo para outros provedores organizar as informações e depois oferecer essas informações para os seus clientes. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é tornar o negócio muito mais fácil a portabilidade cadastral do cliente. Então, um dado que vai entrar no Open Banking na segunda fase é as informações cadastrais minhas no banco que há 10, 20, 15 anos eu tenho conta. Hoje já existe a figura da portabilidade, mas se você for efetivar a portabilidade, você tem que ir no teu banco, ele vai te dar uma folhinha num papel e se entregar, e você vai ter que ir em banco a banco mostrando aquela folhinha. Com o Open Banking, essa portabilidade cadastral vai ser eletrônica também, em dados de uma forma de transferência de dados seguro e efetivo. A terceira fase, aí começamos a entrar nas informações transacionais dos clientes, lembrando que no Open Banking é uma opção do cliente entrar. Então, se eu quiser participar do ecossistema, eu opto para quem que eu vou dar meu dado. Então, não é um negócio aberto, vai ser uma opção que ele vai dar. E a quarta fase é um processo de inicialização de pagamentos. Então, é um movimento que vai casar com a nossa agenda do pagamentos instantâneos, e o Open Banking vai estar conversando com pagamentos instantâneos nessa fase, que é a quarta fase. E isso funciona de várias formas, como, por exemplo, se eu estou numa rede social que está no âmbito do ecossistema, e naquela rede social eu já consigo fazer uma transferência para o meu amigo que também está na rede social, um pouco ou mesmo para quem eu estou comprando um produto, eu consigo, junto com o Open Banking, fazer essa transferência de recursos dentro de um outro ambiente. Então, são essas 4 fases. Até 2021, início de 2022, a gente deve estar com o Open Banking todo implementado no Brasil, e, novamente, até o final do ano, a gente vai colocar a consulta pública dele na praça. E esse processo de construção da consulta pública tem sido bem interessante, porque a gente tem feito isso com praticamente quase todas as associações, mandando questionamentos para eles se posicionarem sobre diversos aspectos e recebendo o feedback deles. Então, a gente tem conversado com vários participantes, e quando colocar em consulta pública, novamente, convido todos vocês a olharem esse processo lá no banco, no âmbito da consulta pública, para trazer contribuições que naturalmente vão ser analisadas e vão ser relevantes. O Banco Central tem algumas preocupações em relação a essa agenda do Open Banking. Uma primeira preocupação, a gente quer que ele seja, de fato, muito efetivo. Uma segunda preocupação, olhando até o que tem sido bem debatido ao redor do mundo, é que a experiência do cliente não seja uma experiência que leve ele a não optar pelo Open Banking. Então, muitas vezes, quando em alguns países que implementaram o Open Banking no primeiro momento, quando o cliente começa o processo, a instituição financeira na qual ele tem a conta, muitas vezes faz tanta pergunta e bota tanto medo que o cara, no meio do caminho, desiste do processo. A gente está pensando formas de eliminar esse risco para ele se tornar efetivo. Uma preocupação com a governança da autorregulação. Então, vamos provavelmente fazer um modelo no qual a autorregulação vai funcionar, mas o Banco Central vai estar participando como observador e com direito a vetos nessa autorregulação, para evitar que o processo vá num caminho que não torne o Open Banking efetivo. E tem outros aspectos tão relevantes quanto, como questão de ressarcimento, acesso aos dados, a frequência de acesso aos dados, responsabilidade, enfim, são outros aspectos que foram
estão sendo bastante debatidos pelo grupo lá do Banco Central que tem trabalhado nisso. Enfim, eram esses pontos que eu gostaria de apresentar hoje. Novamente, eu gostaria de agradecer a ANFAC pelo convite, parabenizar ela pela realização desse evento, desejar a todos um bom evento e um bom dia sexta-feira. Muito obrigado.